Vamos ler a Santa Palavra de Deus. Palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. O som do intérprete não está saindo, nem no ar, nem aqui na igreja. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Quem dá glória a Deus? Que eu falarei sobre o despertar do dom de Deus. O despertar do dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai despertar o dom de Deus em nossas vidas. O dom de Deus em sua vida. Pode acreditar hoje aqui que Deus vai despertar o dom em sua vida. Quem crê dê glória a Deus. Deus vai despertar o dom dele. Atenção, atenção, amados ouvintes. Atención, amados oyentes. Hoje, Hoy, que no culto de doutrina, en el culto de doctrina, aos sábados, en el sábado, é o início es el comienzo da poderosa campanha de la poderosa campaña. Despertes o dom de Deus que há em ti. Despierte ese don de Dios que hay en ti. Aleluia! Aleluya. E quem está nesta campanha? Está esta campaña. Grite glória a Deus! Gloria a Dios. Aleluya. Eu quero falar hoje Yo quiero hablar hoy acerca do despertar respecto al despertar do dom de Deus na vida do crente. del don de Dios en la vida del creyente. Porque o apóstolo Paulo Porque el apóstol Pablo estava estaba admoestando Timóteo admoestando a Timoteo que ele tinha apagado o dom do Espírito Santo. que él había apagado el don del Espíritu Porque o Santo. dom do Espírito Santo é comparado como uma chama. Porque el Espíritu Santo es comparado con una llama. O dom do Espírito Santo é uma chama. El Espíritu Santo es una llama. O dom dele tem de ser alimentado. Donde él tiene que alimentar. Você coloca lenha numa fogueira Quieres poner la ley en una hoguera para que a fogueira para que la hoguera continue acesa. continúe prendida. Da mesma forma é o dom do Espírito De la Santo. misma forma que el Espíritu Santo Ele tem de ser alimentado tiene que ser alimentado na oração, en la oración, no jejum, en el ayuno, na consagração. en la consagración. Aleluia! Aleluya, gloria a Dios. Alecalabastúria. E o fogo está caindo. El fuego está cayendo. O fogo está caindo, igreja. caindo, igreja. O fogo de Deus está aqui. Dios está. Dá glória a Deus. Ah, estou cheio do Espírito Santo. Lleno del Espíritu Santo. Aleluia. Aleluya. Vamos lá. Vamos. 2 Timóteo, Segunda de Timoteo, capítulo 1, capítulo 1, versículo 4 a seguir. versículo 4 a seguir. Então eu lerei Entonces leeremos. e o nosso amado irmão intérprete lerá depois. Amén. Como é o nome do irmão? José. 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 Irmão José. Amén. Colombiano. Boliviano. Boliviano. amém. Sim, de Bolívia. Glória a Da Deus. pátria mãe boliviana. Amén. Vamos allá. Vamos. Diz assim: desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas o espírito de fortaleza, o espírito de amor e o espírito de poder, de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das minhas aflições, do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Amém? Amén, Jesús.
Gloria a Dios. Vamos a leer ahora nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte, para llenarme de gozo, trayendo a la mente, para llevarme de gozo, trayendo a la mente, a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por eso le aconsejo que avives el fuego y el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar el testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, sino el poder de Dios. Él nos llamó, nos salvó con llamamiento santo, no conforme vuestras obras, sino según el propio suyo, y la gracia que nos fue dada de Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora haya sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amém. Amém, Jesús. Aleluia! Amém, Jesus Cristo. Grite assim: Espírito Santo. Espírito Santo. Mais alto: Espírito Santo. Espírito Santo. Fale comigo agora. Estou pronto, Senhor. Fala, Senhor. Que o teu servo ouve. Amém. Pode dar glória a Deus. Glória a Deus. A Santa Palavra nos diz La Santa Palabra nos dice a respeito da vida de Timóteo. respecto a la vida de Timoteo. Timóteo era um jovem Timoteo era un joven escolhido por Deus escogido por Dios para o santo ministério. para el santo ministerio. A Bíblia diz que o chamamento La Biblia dice que el llamado do Senhor a Timóteo, del Señor a Timoteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, 2 Timoteo versículo 1 capítulo 9, diz que foi uma santa vocação. dice que fue una santa vocación. O Senhor chamou Timóteo El Señor llamó a Timoteo através de uma santa vocação. a través de una santa invocación. Porque na verdade, Porque la verdad, Jesus escolhe homens Jesús escoge hombres para a obra do seu ministério, para la obra de su ministerio, para a obra da pregação da sua palavra. de la predicación de su palabra. Deus escolheu Paulo também, Dios escogió a Pablo también, desde o ventre da mãe. desde el vientre de su madre. Capítulo 1, versículo 15 de Gálatas. Capítulo 1, versículo 15 de Gálatas. Paulo diz que foi escolhido por Jesus desde o ventre da mãe dele. Pablo dice que fue escogido desde el vientre de su madre. Jesus escolhe pessoas do ventre de sua mãe. Jesús escoge personas desde el vientre de su madre. Diz também a santa palavra Santa palabra. que o Senhor chamou El Jeremias. Señor llevó a Jeremías. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Desde o ventre de sua mãe. Del vientre de su madre. E o deu às nações por Llevó profeta. a las naciones por profeta. Porque diz, Porque dice, capítulo 15, 16 de João: capítulo 15, 16 de Juan. não foi vós que escolhestes a mim, No fuisteis vosotros quienes me escogió a mí. mas eu escolhi a vós Yo escogí a vosotros. e vos Y nomeeis los nombré. para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Esta é a santa vocação. Una santa vocación. Você está aqui Tú estás aquí. porque Deus te escolheu. Porque Dios te escogió. Você está no Evangelho Tú estás en el Evangelio. porque Deus te escolheu. Te escogió. Se não fosse a escolha de Deus, No te hubiera escogido. os inimigos Los enemigos já teriam te engolido vivo. te hubieran tragado vivo. Salmo 124. 124. Se não for o Senhor No fuera el Señor. que esteve ao nosso lado, Que no estás gobernando. ora diga Israel. Ahora dice Israel. Se não for o No Senhor fuera el Señor. que esteve ao nosso lado, Estuvo a nuestro lado. quando os homens Los hombres se levantaram contra nós, se han levantado contra eles nosotros. então Ellos entonces nos teriam engolidos vivos eran tragado vivos por causa da sua ira a causa de su ira. que estava acesa contra nós. Estaba encendida contra nosotros. Se não fosse a vocação de Deus, Si no fuera la vocación de Dios, você não teria força para estar aqui. no tendrías fuerza para estar aquí. Eu não teria força para estar aqui. No tendría fuerza para estar aquí. Por causa das perseguições, Por causa de las persecuciones. por causa das mentiras, de las mentiras. do levante do Del inferno. mundo del infierno. Mas você se está levanta. aqui, Mas Jesús está aquí. firme, Firme. por causa da santa vocação. De vocación. Porque foi escolhido por Deus. E Deus está ao seu lado. E a mão de Deus te sustenta. O Senhor te sustém pela mão direita. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Aleluia.
E Timóteo Y Timoteo era um jovem era un joven. que o lar dele era um lar dividido. El hogar de él era dividido. A casa de Timóteo, os pais de Timóteo, Los padres de Timoteo eram divididos quanto à fé. estaban divididos en cuanto a la fe. Capítulo 16, versículo 1 de Atos, Capítulo 17, versículo 16 de Hechos. diz que o apóstolo Paulo, Dice que el apóstol Pablo, na sua segunda viagem missionária, segundo viaje misionario, ele pega Timóteo él pide a Timoteo como seu discípulo. como su discípulo. O próprio Paulo Por Pablo pegou Timóteo para si, agarró a Timoteo para sí, acolheu Timóteo para si, acogió a Timoteo para él, para ser um discípulo. para que sea un discípulo. Ele era um Él jovem era un temente, joven que temía, mas porém pero tinham problemas tenía un problema na casa de Timóteo, en la casa de Timoteo. porque diz, Porque dice Atos en 16, Hechos 16, versículo 1, versículo 1, que o pai de el Timóteo padre de Timoteo era grego era griego e a mãe de Timóteo y la madre de Timoteo era uma judia era judía que servia a que Deus. servía a Dios. Então lá era dividido. Entonces la casa era dividida. O pai grego, El padre griego, incrédulo, incrédulo, ímpio, impío, e a mãe y la madre era uma serva de una Deus. sierva de Dios. Como que a mãe de Timóteo se converteu? ¿Cómo la madre de Timoteo se convirtió? Por causa da avó. Por causa de la abuela. A avó de La Timóteo abuela de Timoteo. chamava Se Lloyd. llamaba Loide. Eita, labasti. Gloria a Dios. E aquela senhora Lloyd, Esa señora Loide, ela foi a primeira ella fue la primera que recebeu a fé a cristã. recibir la fe cristiana. Ela recebeu Jesus no coração. Ella recibió a Jesús en el corazón. Irmão, quando Jesus entra no coração do homem, Cuando Jesús entra en el corazón del hombre, ele tem desejo de que sua família seja tiene salva. deseo de que su familia sea salva. Ele tem anseio para que sua família seja transformada. Él tiene un anhelo para que su familia sea transformada. Ele tem vontade de que seus familiares sirvam a Deus. Tiene la bondad de que su familia sirva a Dios. Tem anseio de que seus filhos, seus parentes sirvam a Deus. Tiene el anhelo de que sus parientes sirvan a Dios. E assim aconteceu com Lloyd. Así sucedió con Loide. Lloyd abraça a fé. Loide abraza la fe, Uma fé que não era fingida. que no era fingida. Capítulo 1, versículo 5 de 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 5 de 2 Timoteo. Traz à memória Traje a la mente a fé não fingida fe no fingida que em ti há, que en ti hay, que primeiro habitou na tua avó Lloyd. pero habitó en tu abuela. A fé da Lloyd não era fingida. La fe de Loide no era fingida, Era uma fé verdadeira. era una fe verdadera. Não era fé de capa, No era fe de capa, de casca. de casca, Capa de crente não. capa de creyente no, Capa de acã não. capa de cana no. Era uma fé viva, Una fe viva, de testemunho, de testimonio, de oração, de perseverança, perseverancia, no fogo do Espírito Santo, del Espíritu Santo, na graça, no poder, del poder, na autoridade que vem de cima, de arriba. na glória que desce do trono de Deus. Oh, glória a Deus! E ela abraçou aquela fé. Ella abrazó esa fe. E Lloyd, Y Loide, uma fé não fingida, una fe no fingida, ela pregava para a família. ella predicaba a la familia. Porque a fé que não é fingida, Porque la fe que no es fingida, ela prega, ella predica, ela testifica, testifica. ela levanta a mão e grita que Jesus é a salvação. levanta la mano y dice que Jesús es salvación. Porque não é fingido, La fe no es fingida. ele é crente em todo lugar. Él cree en todo lugar. Crente no avião, Cree en el avión, crente no trabalho, en el avión, en el crente trabajo, no metrô, en el metro, crente na igreja, en la iglesia. crente em casa. En la casa. Porque a fé dele não é fingida. La fe de él no es fingida. Porque Deus tudo vê. Porque Dios todo lo ve. Apocalipse 1,14. Apocalipsis 1:14. Os meus olhos são como chamas de fogo. Son como llama de fuego. Por isso que a fé de Lloyd Que la fe de Loide não era fingida. no era fingida. Era uma fé viva. Era uma fé viva. Era uma fé acesa. La fe prendida. Para clamar, Para clamar. ela tinha fé. Porque tenía fe. Para jejuar, Para ayunar. ela tinha fé. Ela tinha fé. Para pregar a palavra, Para predicar a palavra. ela tinha fé. Tinha fé. Para cultuar, Para cultuar. ela tinha fé. Cultuar. Para buscar os dons do Espírito Santo, Los dones del Espíritu Santo. ela tinha fé. Ella tenía fe. E foi essa Y fé fue esa fe que contagiou a filha dela. que contagió a su hija, Contagiou Eunice. a Eunice. Quem era Eunice? Quem era Eunice? A mãe de Timóteo. Madre de Timoteo. Foi a própria fé, Fue la propia fe. a fé de Lloyd, Fe de Loide. que contagiou a fé de Eunice. Contagió a la fe de Eunice. Será que a minha fé? ¿Será que mi fe? Será que a sua fé? Será que tu fé? Será que a fé de você, a sua fé ouvinte, Tu fe oyente está contagiando a sua família? contagiando a tu familia. Está contagiando os que trabalham consigo? Está contagiando a los que trabajan contigo. Está contagiando Está contagiando a aqueles que estão à sua volta? los que están en tu alrededor. 5,16 de Mateus. 5:17 de Mateo. Assim resplandeça a vossa luz Así que resplandezca vuestra luz diante dos homens, delante de los hombres. para que glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Glória a Deus! Aleluia!
E através A través de Lloyd, de Loide, que foi a primeira convertida, fue la primera convertida, a mãe de Timóteo também, la madre de Timoteo también, as amarras do diabo, amarró al diablo, as amarras do inferno, amarra el infierno, caíram por terra da vida de Eunice. cayeron bajo la tierra de la vida de O Eunice, pai de Timóteo, padre de Timoteo, o esposo de Eunice, esposo de Eunice, era um incrédulo. eran incrédulos. A Bíblia diz que ele era dice que él era grego. griego. O que significa ser grego? Significa ser griego. A Bíblia diz, A Bíblia diz, Atos capítulo 17, Hechos capítulo 17, versículo 22, versículo 22, que os gregos que los griegos eram supersticiosos. eran supersticiosos. Eles gostavam de superstição. A ellos les gustaba la superstición. Gostavam, Les gustaba. ficavam com medo. Quedaban con miedo. Porque tem muito crente que tem superstição também. Hay muchos creyentes que tienen Eu superstición. não posso ver um gato preto na sexta-feira 13. Yo no puedo ver un gato negro en el viernes 13. Eu não posso passar por debaixo da escada. Yo no puedo pasar debajo de la escalera. Eu não posso ver um espelho se quebrar. No puedo ver el espejo romperse. Isso é superstição. Eso es superstición. Os gregos também tinham superstição. Los griegos también tenían superstición. Crente não tem isso não. Creyente no puede tener eso. Quantos no. crentes também têm superstição? ¿Cuántos creyentes tienen superstición? Fica até com medo de oração contrária. Quedan con miedo de la oración contraria. É, mas aquele lá está orando contra mim. Pasa que él está orando en contra mía. Aquela lá está jejuando contra Él mim. está ayunando contra mí. Larga de superstição. Nada de superstición. Deus é teu escudo e tua fortaleza. Escudo tu fortaleza. O maligno não te toca não. No te toca. Quem é reto diante de Deus, Deus guarda, Deus livra, Deus abençoa, Deus estende a mão, Deus põe o diabo por terra. Escudo tu fortaleza. Y arroja el infierno bajo tierra. Aleluia! Aleluya. Capítulo 5, versículo 18 de 1 João. Versículo 7 de 1 Juan. Diz a palavra, Dice la palabra. aquele que é nascido de Deus, Que es nacido de Dios conserva-se a si se mesmo. conserva a sí mismo. E o maligno Y el maligno não lhe toca. toca. Aleluia! Dios. Não toca, quem crê que não toca? ¿Quién cree que no toca? Grita glória, com a mão levantada e grite glória a Deus. Levante la mano y de gloria a Dios. Grite glória a Deus. De gloria a Dios. E os gregos tinham superstição. Y los griegos eran supersticiosos. Como até hoje muitos brasileiros Como hasta hoy muchos e brasileños, pessoas de outros países, personas de otros países, crentes também, creyentes también, são cheios de superstição. están llenos de superstición. Então os gregos tinham isso aí. Entonces los griegos tenían eso, Tinham superstição. tenían superstición. E na Grécia, Y en Grecia, a idolatria era terrível. la idolatría era terrible. Tinha um grande panteão. Tenía grande un panteón. O que é panteão? ¿Qué es panteón? É um templo dedicado a todos os deuses. Es un templo dedicado a todos los dioses. Então na Grécia tinha um enorme panteão. Entonces en Grecia tenían eso, un panteón. Que todo tipo de Deus estava lá. Todo tipo de Dios estaba ahí. Então você queria um Deus para curar a dor de cabeça? Era un Dios para curar el dolor de cabeza. Só era ir ao panteão. Eso era el panteón. Lá você ficaria procurando o Deus da dor de cabeça. Tú te quedabas ahí buscando al Dios de dolor de cabeza. Queria ter uma causa impossível Quería tener una causa imposible resolvida? resolvida. Lá tinha um Deus da causa impossível. El Dios de causa imposible. Então tinha que ficar procurando o Deus da causa Pero impossível. él buscaba al Dios de causa imposible. Todo tipo de Deus existia no panteão. Todo tipo de dioses existía en el panteón. Estava lá no panteão dedicado a todos os Se deuses. quedaban en el panteón dedicado a todos los dioses. A Grécia era terrível na idolatria. Grecia era terrible en la idolatría. A capital da Grécia, La capital de Grecia, Atenas. Atenas. Os Los atenienses atenienses eram terríveis na idolatria. eran terribles en la idolatría. Existiam vários deuses lá. Existían muchos dioses ahí. Apolo Apolo, era o deus dos el músicos. dios de los músicos. A imagem de Apolo, Imagen de Apolo, ele ficava tocando lira. se quedaba tocando lira. Ares Aris, era o deus da guerra. el dios de la guerra. Então a pessoa queria um apartamento de guerra, La persona quería un departamento de guerra. queria que acabasse a guerra, Quería que se acabe la guerra. então ia até clamar a Ares. Tenía que clamar a Ares. Era o deus grego que acabava com a guerra. El dios griego que acaba con la guerra. Aristeu Aristeo era o deus dos era el caçadores. dios de los cazadores. Gostava de caça, Le gustaba cazar, pegar tatu, agarrar a tatú, pegar gambá. que era animal. Então ia até pedir a Aristeu: Aristeo, ô Deus da caça, dá uma caça para eu comer hoje. de cazar, dame de cazar hoy día. Eu quero comer uma carninha hoje. Quiero comer carne hoy. Então tinha de pedir a Aristeu. Tenía que pedir a Aristeo. Asclépio Asclepio era o deus da medicina, era el dios de medicina. que só queria a cura de alguma coisa. Si usted quería curar de Tinha alguna de cosa, clamar a Asclépio, tenía que clamar a Asclepio. que na Grécia Allá en Grecia era o deus da medicina. el dios de la medicina. Eros Eros era o deus do amor, el dios del amor. que nem tem hoje aí. ¿Quién tiene ahí?
grudado nos postes. colado en los postes. Amarre o amor. Amarre su amor. Vem aqui que eu vou arranjar um amor para você. Vamos a arreglar un amor para Isso usted. é coisa do diabo. Es cosa del diablo. Porque lá na Grécia já tinha essa deusa maligna. La iglesia tenía esa diosa Essa maligna, deusa profana. esa diosa profana, Isso é coisa da carnalidade. de la carnalidad, Do espírito imundo. Que Deus é contra. Esse era o Deus Eros. Dios Eros, Que era o chamado Deus do amor. Urus, amén, Dios del amor. Você, irmão José, que está usando essas heiticeiras para pedir essas coisas aí. Es verdad. O Deus Bóreas Bóreas, era o Deus dos ventos. Dios de los vientos. Quando começava a ventania, Cuando comía el viento, comenzaba el viento, então, ó el Bóreas, ventarrón y decía, tinha oh, que clamar ao Bóreas. Deus Vamos Bóreas. a invocar al Dios Bóreas. Aí parava de ventar. Ahí paraba el viento. Segundo eles, Segundo, Hades Hades, era o Deus dos el mortos. Dios de los muertos. Era o Deus dos El mortos. Dios de los muertos. Eles rogavam aos mortos Ellos oraban a los muertos através de a Hades. través de Hades. Efasto Hefasto era o Deus do fogo. eres Dios del fuego. Hermes Hermes, era o Deus mensageiro. Dios mensajero. E Mineu Y Mineo, era o Deus do casamento. Dios del casamiento. Veja como a igreja católica, Mira como la iglesia católica, ela imitou tudo do paganismo. ella imita todo el paganismo. Que o santo do casamento Que el casamiento, el santo, da igreja católica la iglesia católica, é o Santo Antônio, es el Santo Antonio, que era um que português era un portugués, de cujo nome Fernando de Bulhões. cuyo nombre era Fernando de E Bullones. eles canonizaram Fernando de Bulhões, Ellos canonizaron a Fernando de Bullones, colocando o nome dele de Santo Antônio. colocándolo como Santo Antonio. E a igreja católica o consagrou como santo do casamento. Y la iglesia lo consagró como santo del E casamiento. lá na Grécia, Y allá en Grecia, no tempo de Paulo, en el templo de Pablo, tinha um Deus había un Dios chamado Himeneu, llamado Himeneo. que eles adoravam, Ellos lo adoraban, acendiam velas, prendían velas, queimavam incenso quemaban incienso após Himeneu, a través de Himeneo, que era o Deus do casamento. el Dios del Você casamiento. vê que eles imitaram coisa do Ellos paganismo. imitaban cosas del paganismo. Eles imitaram coisas do paganismo. Imitaron cosas del paganismo. O que tem lá Que no hay allá? catolicismo é coisa do paganismo. El catolicismo es cosa del paganismo. É por isso que o homem tem que se libertar. Por eso el hombre tiene que libertarse. Tem que deixar Tiene que dejar as garras do Papa, las ganas del Papa, dos bispos, de los obispos, dos reis de los e abraçar y abrazar o Evangelho do Espírito Santo tu santo. da liberdade. Aleluia! Glória a Deus! 8:32 de João. 8:33 de Juan. Conhecereis a verdade, e a verdade vos La libertará. os libertará. Quando o homem conhece a verdade, El hombre conoce la verdad. ele abandona o Él paganismo, abandona el paganismo. ele abandona o erro, Él se aparta del porque ele error. abraçou Porque él abrazó. a verdade. La verdad. A idolatria cai por terra, La idolatría cae a o tierra. espiritismo cai por terra, El espiritismo cae bajo tierra. a inveja cai por terra, La envidia cae bajo tierra. porque ele se libertou. Porque se libertó. O Espírito Santo quebra o jugo. El Espíritu Santo rompe el yugo. Desde 10:27 de Isaías, Isaías 27. a unção que despedaça o jugo. A unção do Espírito Santo quebra o jugo. El Espíritu Santo rompe el yugo. Quebra o jugo da sua vida. Rompe el yugo de tu vida. Quebra o jugo da minha vida. Rompe el yugo de mi vida. Quebra o jugo dos ouvintes. Rompe el yugo de los oyentes. Quebra o mal. Rompe el mal. As trancas do inferno. Las trabas del A infierno. unção de Deus Son de Dios. despedaça Despedaça. o jugo. Aleluia. Os gregos Los griegos adoravam Poseidon, adoraban a Poseidón, que era o Deus das que era águas. el dios de agua. Isso aí também Ese ahí también. o Espiritismo pegou. El espiritismo agarró. Porque no Espiritismo, Porque el espiritismo no candomblé, en Candomblé, tem Manjá, en allá en Mancá, que é a deusa das águas. el dios de la gas. E olha lá na Grécia, Llevan a la Grecia. eles adoravam a Poseidon, Ellos adoraban a Poseidón, que era o Deus das águas. que era el dios de agua. Veja o que tem hoje no mundo. Mira lo que hay en el mundo É ahora. cópia do paganismo. Adoran el paganismo. É por isso que o crente tem que se afastar disso Es por eso que el creyente tiene que apartarse de e eso. pregar contra mesmo. Tiene que predicar contra eso. Faça cara feia, Tiene que poner cara se levanta o inferno. apartar el infierno. Mas eu, Mas yo, você, tú, nós somos colocados somos puestos para defender o Evangelho, defender el evangelio. para defender a verdade, Defender la verdad. para defender a doutrina de Deus, Defender la doctrina a de palavra de Deus. Aricanda labastica labastúria. Oh, glória a Deus, igreja! Você não pode
conformar com esse mundo. Tú no te puedes conformar con este mundo. 12:2 de Romanos. 2:2 de Romanos. Não vos conformeis com este mundo, No os conforméis con este mundo. mas pregai contra ele. Pero predicad contra él. Protestai contra ele. Protesta contra él. Você tem que protestar. Tienes que protestar. Eu tenho que protestar. Yo tengo que protestar. A igreja tem que protestar. La iglesia tiene que protestar. Paulo disse, Pablo dice, Filipenses 1:16, en Pablo 1:16, eu fui posto para defender o evangelho. yo estoy puesto para defender el Tem que evangelio. contestar. Tiene que protestar. A Iemanjá Ahí Manjá é o antigo Poseidon da Grécia, el antiguo Poseidón de la Grecia. Deus das águas, Dios de las que é a aguas. idolatria do diabo, Idolatría del diablo. que é a idolatria do inferno. Idolatría del infierno. Capítulo 20, Capítulo 20. versículo 3, Versículo 3. a seguir de Êxodo: Seguido en Éxodo. não terás outros deuses além de mim, No tendrás otro Dios allá de não farás para ti No habrás para ti imagem de escultura, imágenes de escultura. nem semelhança alguma Ni semejanza do alguna. que há no céu, En el cielo. do que há na De terra, lo que hay en la tierra. ou das águas debaixo da De terra. las aguas o debajo de la tierra. Não te prostrarás a No elas, te postrarás a ellas. nem a elas servirás, Ni a ellas servirás. porque eu sou o Senhor teu Deus, Porque yo soy tu Señor. zeloso, Celoso. zeloso, zeloso, o Senhor teu Deus. Aleluia. Oh, Deus tremendo. E Zeus En Eliseo, era chamado Deus Supremo do mundo. el Dios supremo del mundo. Na Grécia Allá en Grecia era um lugar de idolatria. era un lugar de idolatría. Grandes deuses Grandes dioses da mitologia de la mitología existiam existían na Grécia. en Grecia. A Grécia também era famosa Grecia también era famosa por causa das artes por causa plásticas. de las artes plásticas. Os gregos eram excelentes Los escultores. griegos eran excelentes Eles escultores. faziam várias esculturas. Ellos hacían muchas esculturas Esculturas buscando retratar o corpo humano. buscando retratar el cuerpo humano. Faziam esculturas do corpo humano, Esculturas del cuerpo humano, dos músculos, De los músculos, dos órgãos do los corpo. órganos del cuerpo. Também También faziam músculos, hacer músculos, vestimentas, expressavam sentimentos. Expresaban sentimientos. As artes plásticas da Grécia, Artes plásticas de Grecia da Grécia Antiga, Grecia antigua, influenciaram influenciaron profundamente profundamente a arte de Roma. la arte de Roma. Então, Grécia também era famosa na arte. Entonces Grecia también era famosa en la arte. Era famosa. Era famosa. E o pai de Timóteo era isso aí. Y el padre de Timoteo era de ahí. Ele seguia toda essa cultura, Seguía esa cultura, toda essa cultura pagã toda esa cultura pagana dos deuses, de los dioses, das artes de las plásticas, artes que plásticas, sempre pintavam, que siempre pintaban escultavam esculturas os de sentimentos sentimientos que eles tinham pelos que ellos deuses. tenían por los dioses. Também até as obras indicando o próprio adultério. Tenían las obras indicando el propio Eles adulterio, faziam as las imagens imágenes com os órgãos genitais con los órganos de genitales fora. por afuera. A filosofia da Grécia La filosofía de Grecia também era terrível. también era terrible. Grécia era o centro da filosofia. Era el centro de filosofía. Filosofia significa amigo da sabedoria. Filosofía significa amigo de la Então os sabiduría. gregos, Los griegos, eles tinham grande sabedoria. ellos tenían grande sabiduría. O império mais El inteligente imperio más inteligente. naquela época En aquella época era o Império Grego, era el imperio griego. que foi por causa da Grécia Por causa de la Grecia, que Roma também ficou inteligente, Roma también se quedó inteligente. porque toda inteligência era proveniente da Grécia, Toda inteligencia provenía de Grecia. através dos filósofos gregos, A través de los filósofos griegos, Platão, Platón, Sócrates, Sócrates, Epicuro, Epicuro, esses grandes esos grandes filósofos filósofos que queriam saber, que querían saber, queriam criar querían teorias crear teorías para explicar a complexa existência humana. para explicar la compleja existencia humana. Eles queriam explicar os comportamentos Ellos humanos. querían explicar los comportamientos humanos. Eles queriam explicar a existência do homem. Querían explicar la existencia del hombre. Eles também queriam explicar os sentimentos, os comportamentos do ser humano. Querían explicar los sentimientos y el comportamiento del ser Então humano. eles se davam a estudar. Ellos se dedicaban a estudiar. Os gregos estudavam para saber o que é o homem, Estudiaban para saber lo que es el hombre. de onde o homem veio El hombre vino e para onde o homem vai. y al hombre el hombre va. Porque o homem pensa, Porque el hombre piensa, porque o homem tem esse comportamento. el hombre tiene su comportamiento. Eles eram grandes Ellos filósofos. eran grandes filósofos. E a palavra fala Y la também palabra habla también. da filosofia mundana, La filosofía mundana. da filosofia demoníaca. De la filosofía demoníaca. A Bíblia fala La claramente Biblia habla claramente. para abandonar essas filosofias, Abandonar esas
filosofías que não tem nada de que no Deus, tienen nada de Dios, que tiram o poder da sabedoria divina, que quitan poder de la sabiduría divina, tiram o poder da sabedoria espiritual, quitan poder de la sabiduría da espiritual, sabedoria do Espírito de Santo. la sabiduría del Espíritu Santo. Porque Paulo disse, Pablo dijo 1 Coríntios 2,4, en capítulo 10:4, porque a minha pregação porque mi predicación não foi com palavras no fue con palabras de sabedoria humana, de sabiduría humana, mas com as palavras pero con palabras do Espírito Espírito e de poder. Aleluia! Glória a Deus! E capítulo 2, versículo 8 de En Colossenses. capítulo 2, versículo 8 de Colosenses, A palavra de Deus nos la diz palabra de Dios nos dice acerca das vãs filosofias. respecto a las vanas filosofías. Das vãs A filosofias. las vanas filosofías. Tende cuidado Tenhamos cuidado para que ninguém vos faça presa sua Para que nadie les haga sus presas por meio de vãs filosofias, por medio de vuestras filosofías, segundo a tradição dos homens, según a la tradición de los hombres, segundo os rudimentos do mundo según a los rudimentos del mundo, e não segundo os de no Cristo. según a los de Cristo. A Grécia também era famosa Grecia también era famosa por causa dos esportes. por los deportes. Foram os gregos Fueron los griegos que desenvolveram que desenvolvieron os Jogos los Olímpicos. Juegos Olímpicos. Esse negócio de Jogos Olímpicos, Esas cosas de Juegos Olímpicos que de 4 em 4 anos tem, que cada 4 años tenemos, foi desenvolvido na Grécia. fue desenvolvido en Grecia. A disputa La disputa dos Jogos de los Olímpicos Juegos Olímpicos veio da própria Grécia. vinieron de Grecia. Por quê? Por quê? Aconteciam Sucedían de 4 em 4 anos cada 4 años numa cidade grega en la ciudad griega chamada Olímpia. llamado Olimpia. Tinha uma cidade na Grécia Había una ciudad en Grecia chamada Olímpia. llamada Olimpia. E de 4 em 4 anos Cada 4 años se reuniam as se nações unían las naciones em Olímpia en Olimpia para disputar para disputar o jogo los juegos para ver quem era o melhor. para ver quién era el E mejor. por que chamam Jogos ¿Por qué Olímpicos? se llaman los Juegos Olímpicos? Porque é da cidade de Olímpia, Porque era de la ciudad de Olimpia, que era na própria Grécia. en la misma Grecia. Terrível, né, irmãos? Terrible, hermanos. De lá que veio. De allá E vinham atletas de várias cidades gregas, vinieron atletas de varias ciudades hebreas, griegas, como até de várias nações, como de varias naciones, para disputar para esportes. disputar deportes. Por exemplo, Por ejemplo, natação, La natación, corrida, corridas, arremesso de disco, el arrojo del disco, entre outros esportes. entre muchos deportes. De 4 em 4 anos, Cada 4 años, na cidade de en la Olímpia, ciudad de Olimpia, na Grécia. en Grecia. Os vencedores Los vencedores das Olimpíadas de las Olimpiadas eram recebidos nas cidades como los heróis. recibían en las ciudades como héroes. Então, esporte, El deporte os Jogos Olímpicos, Os Juegos Olímpicos que são as son Olimpíadas, las Olimpiadas. a Copa do Mundo. La Copa del Mundo, Isso aí tem a ver lá da Grécia. eso tiene que ver con Grecia. É mundanismo lá do povo da Grécia, Modernismo de Grecia, da ya, Grécia antiga. de la Grecia antigua. Não é do povo de Deus, não! No es del pueblo de Dios, no. Não é do povo que tem o nome no livro da vida. No es del pueblo que tiene el nombre de la vida. En el... Está ouvindo? Entonces viniendo, Você que gosta da Copa do Mundo, a ti de que te gusta la Copa del Mundo, você que gosta dos Jogos Olímpicos, a ti de que te gustan los Juegos Olímpicos, fica torcendo, que te quedas ahí apoyando, querendo que ganhe. pidiendo que gane, Fica aí colocando bandeirinha na sua casa, pones ahí banderas en tu casa, querendo saber a tabela dos jogos. queriendo saber la tabla de los juegos. Isso não é coisa de crente salvo, não. No es algo de creyente salvo, no. Isso é coisa de desconvertido. Es algo de un desconvertido, Isso é coisa de desconcertado, que não nasceu de novo da água e do Espírito. Aleluia! Isso é cultura da Grécia, Esa es cultura de Grecia pagã. pagana. Isso não é cultura do povo de No Deus. es cultura del pueblo de Dios. Não traga costume do mundo para a igreja, No trae la costumbre del pueblo de la iglesia. porque a igreja de Deus não tem costume do mundo. Porque el pueblo de la iglesia no se acostumbra con los cosas del Capítulo mundo. 11, 16 de 1 Coríntios. Capítulo 16 de Corintios. Porque nós não temos tais costumes. Porque nosotros no tenemos tales costumbres. Não traga o costume do mundo para cá. No traigas costumbres del mundo Que aquí. quantas igrejas mundanas Como las iglesias mundanas. na Copa do Mundo, En la Copa del Mundo. até em cima do púlpito, Ahí suben al eles colocam a bandeira do Brasil y ponen la bandera de Brasil. para mostrar que estão torcendo pela seleção. Para mostrar que están ahí apoyando a la selección. Quantas igrejas ¿Cuántas iglesias participam de eventos nas Olimpíadas, van de eventos en las Olimpiadas? glorificando as suas próprias nações? Glorificando a las propias naciones. Isso é coisa lá da Grécia. Es algo de Grecia.
da Grécia pagã do passado. de iglesia pagana del pasado. Não foi doutrina dos apóstolos, não. No fue doctrina de los apóstoles. Não foi doutrina dos homens de Deus. No fue doctrina de los hombres de Dios. E como nós vamos seguir coisas que não fazem parte da doutrina dos homens de Deus? Nosotros debemos de seguir doctrina de los hombres de Dios. Temos de seguir a palavra. Debemos de seguir de la palabra. Temos de seguir o evangelho. Seguir el evangelio. O homem tem que se apartar do mundo. El hombre tiene que apartarse del Não mundo. tem jeito, minha irmã. No hay otro modo, no. Não adianta eu pregar mansinho. De nada sirve predicar algo suave. Não adianta eu passar a mão na sua cabeça, nem passar a mão na minha De nada cabeça. sirve poner la mano en tu cabeza. Nós temos de ouvir a verdade mesmo. Oír la verdad. O evangelho mesmo. Evangelio siempre. Capítulo 2, versículo 15 de João. Não ameis o mundo, No améis el mundo. nem o que no mundo há. Ni lo que hay en el mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Aleluya, Jesús. Ah, glória, dá glória a Deus. Quem está gostando do ensinamento? Aleluia! Glória a Deus! O pai de Timóteo era assim. Entonces Timoteo era así. Seguia tudo isso, Seguía todo eso el padre de Timoteo. a parte dos esportes da Grécia, Parte de los deportes de Grecia. filosofia, Filosofías. que são os falsos ensinos, Lo que son los falsos as enseñanzas. artes plásticas, De las artes plásticas. a mitologia grega, De la mitología griega. dos gregos. De los griegos. E Timóteo Timoteo começou a ficar comenzó a quedar meio assim duvidoso dudando quanto à fé, de la fe. porque os gregos tinham muita sabedoria. Porque los griegos tenían mucha sabiduría. Então eles não aceitavam coisas sem razão. Ellos no aceptaban cosas sin razón. Eles tinham que tocar, Tenían que tocar, eles tinham de apalpar. que palpar. Porque eles faziam deuses, Porque ellos hacían dioses. porque eles não acreditavam no Deus invisível Porque que eles ellos não no podiam creían tocar. en el Dios invisible y no querían tocar. Querían tocar. Então eles queriam encontrar um Deus que eles pudessem tocar, Ellos querían encontrar un Dios que podían tocarlo, pudessem abraçar. que pueden abrazarlo. E a fé cristã Y la fe cristiana não dá esse Deus para ninguém. no da ese Dios para O nadie. Deus que a fé cristã dá El Dios que la fe cristiana da é um Deus invisível, es el Dios invisible, como o vento, como el viento, misterioso. misterioso. Ninguém vê o vento, Nadie ve el viento, ninguém sabe para onde o vento vai, nadie sabe a dónde el viento va. mas a gente contempla as obras do vento. La gente contempla O vento las agita obras as águas, El viento agita las aguas, espalha os galhos, expande las aguas, espalha as expande folhas. las hojas. O vento sopra El viento sopla, e ninguém consegue ver. nadie puede ver. Da mesma forma é Deus. También es Dios. Ele é mistério. Ele é misterioso. É por isso que o Espírito Santo Por eso que el Espíritu Santo é tido como vento. es traído como viento. Dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Uno de los símbolos del Espíritu Santo es el viento. João capítulo 3, versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 8. O vento sopra El viento sopla aonde quer a donde quiere. e ninguém sabe onde vai. Nadie sabe a dónde va. Na mesma forma, Así también, aquele que é nascido el que nace do Espírito. Aleluia! Então Timóteo começou a ficar. Entonces Timoteo se quedó. Você imagina a luta de Timóteo dentro de casa. Usted conoce la lucha de antes Porque o dentro de- profeta Miqueias, Porque el profeta Miqueas, ele disse, él dice, Miqueias capítulo 7, versículo 6, Miqueas capítulo 7, versículo 6, que os inimigos do homem que los enemigos del hombre são de dentro de sua própria casa. están dentro de su propia casa. Então imagine, Entonces a mãe de Timóteo ensinando o evangelho. La vida de Timoteo enseñando el Porque evangelio. desde criança, Porque desde niño, a mãe de Timóteo ensinava o evangelho para ele. la madre de Timoteo le enseñaba el evangelio. Capítulo 3, Capítulo 3, versículo 15 versículo 15, de 2 Timóteo. siguiendo a Timoteo, É que desde a tua meninice es que desde que tu niñez sabe as sagradas letras sabes las sagradas que letras podem te fazer sábio para a salvação, que puedan hacerte sabio para la salvación pela fé que é em Cristo por la Jesus. fe que hay en Cristo Jesús. Desde a meninice, Desde la niñez, que pelo que dá para entender, que no da para entender. a mãe de Timóteo A madre de se Timoteo converteu. se convirtió. Ou ele não tinha nascido, Cuando él no ha nacido, ou ele não tinha nascido, o él no había nacido, ou ele era muito o él criança. era muy niño. Mas desde da criancice, Pero desde que era niño, da meninice, de la niñez, ele foi ensinado no evangelho. él fue enseñado con el evangelio. Desde a tua meninice, Desde su niñez, sabe as sagradas sabe las letras sagradas letras que te farão sábio para a salvação. que te harán sabio para la salvación. Tá vendo que tem que ensinar os filhos? Usted también tiene que enseñar a los hijos, Tem que ensinar suas filhas tiene que enseñar a sus dentro hijas, do evangelho, dentro del evangelio, desde criança. desde niño, Tem que ensinar sua filha na doutrina, tiene que enseñar a los hijos de la seu doctrina, filho na doutrina, su hijo en la doctrina, desde pequeno, desde pequeño, para ele ter temor, para que él tenga temor, para que ele não se desvie. para que no se desvíe. Mesmo que ele se desviar, Aunque él se desvíe, ele vai ter
ter uma mente. Ele vai ter a mente. O meu pai um dia me ensinou. Un día mi padre me enseñó. Meu pai colocou a lei de Deus em mim. Mi padre colocó la ley de Dios en mí. Foi eu que fui rebelde. Yo, el rebelde. Eu desviei. Yo me desvié. Eu me afastei. apartei. Mas meu pai me ensinou. Pero mi padre me O enseñó. Evangelho Santo. El Evangelio Santo. O Evangelho verdadeiro. El Evangelio verdadero. Tem de ensinar os Tiene que filhos. enseñar a los hijos. O Evangelho da El salvação. Evangelio de la salvación. Tem de ensinar a família Tiene que enseñar a la familia a viver na palavra. para vivir en la palabra. Antigamente as igrejas Antiguamente las iglesias ensinavam as famílias enseñaban a las familias a fazerem um culto doméstico. a hacer el culto O doméstico. que era um culto doméstico? ¿Qué era un culto doméstico? A família inteira La familia entera se reunia em casa seguían ahí en casa uma vez por semana una vez cada ou semana mais o más para fazer um culto. para hacer un culto. O pai abriu o culto, El padre abría el culto. a mãe pregava, A madre predicaba. dava oportunidade para os filhos Dava oportunidade aos e hijos. ficava aquela bênção dentro de casa. Daba aquella bendición dentro E de la cadê casa. hoje isto? ¿Dónde está hoy esto? Não existe No mais! existe más. Culto doméstico Culto doméstico se acabou! se acabó. É por isso que há tanta contenda Es por eso que hay que tanta contienda dentro das casas, dentro de las casas. filho contra pai, Hijo contra padre, irmão contra irmão, hermano contra hermano, nora contra sogra, suegro contra suegra, sogra contra nora. suegro contra nora. Por isso, porque as casas Porque las casas não estão mais alicerçadas na no fé, están más alicerzadas en la fe, não estão mais alicerçadas no Evangelho. más conforme al Evangelio. Então o diabo entra Entonces el diablo dentro pelas brechas, por las presas, tem que tampar as brechas, tiene que tapar los tem de los fechá-las. espacios, tiene que cerrarlas. Capítulo 4, 27 de Efésios. 7 de Efesios. Não deis lugar No ao diabo! Diablo. Tem que fechar as Tiene que brechas cerrar los espacios para que o inimigo não entre para que el enemigo no e entre acabe com a família y no acabe con la e familia acabe com o lar. y no acabe con el A hogar. lei de Deus, La lei de Dios. Deuteronômio, Deuteronomio, capítulo 6, capítulo versículo 7, 6, versículo 6. diz que tem de ensinar os filhos Dice que tienes que enseñar a los no hijos andar, en el caminar, no levantar, en el levantarse, no deitar, en el echarse, no acordar. en el despertar. Tem de citar a palavra Tienes que recitar la palabra para os filhos a los hijos. terem a palavra no Que coração. tenga la palabra en el corazón. Mas isso não está acontecendo Eso no mais. está sucediendo más. Mas olha o exemplo de Timóteo. Mira el evangelio, el ejemplo de Timoteo. A mãe dele, Eunice, La madre de él, Eunice, desde quando ele era novinho, de que él era nuevo, menino, pequeño niño, ela ensinou a palavra para te ele. enseñó la palabra. Olha, Timóteo, Mira, você Timoteo, vai fazer desse jeito. tú tienes que ser de esta forma. Dessa maneira você vai De fazer. esta manera tú vas a hacer. Desta forma. Desta forma. É desta maneira, Timóteo. maneira, como E ele aprendeu. Aprendió. Mesma luta. Aún con la lucha, O pai dele, con el padre de él, grego, griego, querendo que Timóteo não obedecesse. creyendo que Timoteo obedeciese. Mas a palavra que a mãe dele tinha pregado Pero la palabra que la madre predicó era mais forte, era más fuerte, era mais poderosa. era más poderosa. Porque a palavra ela toca na alma e no espírito. La palabra toca en el alma y en el espíritu. 4:12 de Hebreus. 12 de Hebreos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, Porque la palabra de Dios es viva y mais eficaz, penetrante más penetrante que espada alguma de dois que fios, cualquier espada de dos que filos. penetra até a divisão da alma Entra y divide el alma, e do espírito, espíritu, das juntas de las juntas e das y medulas, las médulas e é apta y del apta. para discernir os pensamentos Apta para discernir los pensamientos e os propósitos do y coração. los propósitos del corazón. Aí Timóteo conseguiu vencer Ahí Timoteo venció e na verdade ficou no evangelho, y en realidad quedó en el evangelio, mas sempre passando lutas siempre pasando luchas de desentendimento, del desentendimiento. porque o pai dele queria apresentar outra coisa. Porque su padre le quería presentar otra Os cosa. gregos gostavam muito de sabedoria. A los griegos les gustaba la sabiduría. É 1:24 a seguir de 1 Como Coríntios. 24 a seguir de Corintios. Os judeus buscam sinal, Los judíos buscan señales. os gregos buscam Los sabedoria. griegos buscan sabiduría. Eles gostavam de sabedoria, A ellos les gusta la sabiduría. sabedoria terrena, Sabiduría terrenal. sabedoria humana. Sabiduría humana. O apóstolo Tiago, El apóstol Pablo. ele falou claramente da sabedoria mundana, Tiago habló sobre la sabiduría mundana. que não dá nada de Que Deus, no hay nada de Dios ahí. que não ensina o homem a receber o poder de Que Deus, no le enseña al hombre a recibir el poder de Dios. não dá autoridade No celestial, le da autoridad celestial. não ensina o caminho da verdade. En el camino de la verdad. Lá em Tiago capítulo Ahí 3, en Santiago capítulo 3. versículo 14, 15. Santiago capítulo 14 y 15. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a sabedoria terrena, animal e diabólica. Aleluya. Capítulo. 3 de Tiago, versículo 14 e 15. Aleluya, Jesús. Dice, porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que tengamos Tiago, firmes. Tiago. Santiago. Santiago. Aleluya, gloria a Dios. É glória a Deus! Gloria a Dios. Aleluya. Pero si tenéis celos amargos, aleluya, y rivalidad en vuestro corazón, no os airéis de ninguna rivalidad en sus corazones. Tengáis contra la verdad
no es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Então o pai dele tinha sabedoria diabólica. Entonces el padre tenía sabiduría diabólica, Não tinha sabedoria espiritual, tenía sabiduría espiritual. que ensina o homem a se apartar do mau caminho. Le enseña al hombre a apartarse del mal camino. Nisso Timóteo cresceu En eso Timoteo creció. com o ensinamento da mãe, El enseñamiento de la madre, Eunice, Eunice, mas passando luta também aunque pasando lucha también, por causa da incredulidade de seu pai. por causa de la incredulidad de su padre. E um certo culto, En un cierto culto, Timóteo recebe o dom do Espírito Santo. Timoteo recibe el don del Espíritu Santo. Mas por que em certo culto? ¿Pero por qué en un culto? Porque não tem hora para o Espírito Santo operar. Porque no hay un momento donde el Espíritu Santo opere. O operar do Espírito El Santo operar del Espíritu Santo é repentino, es repentino, é de es repente. de repente. De repentemente o Espírito Santo desceu e tomou Timóteo no poder. De repente el Espíritu Santo bajó y lo agarró en su poder. Como lá no dia de Pentecoste, Como allá en el día de Pentecostés, Atos capítulo 2. en Hechos capítulo E 2, cumprindo-se o dia de Pentecoste, cumpliéndose el día de Pentecostés, estavam todos reunidos no mesmo lugar. todos reunidos en el mismo lugar. De repente, De repente, de repente, veio do céu vino del cielo um vento, um viento, som un sonido como de um vento veemente como de un viento recio, e impetuoso, impetuoso, e impetuoso, impetuoso, e encheu toda a casa. llenó toda la casa. Espírito Santo é repentino, El Espíritu Santo es repentino, ele é mistério. Él es misterio. Também num certo culto, También en un cierto culto, de repentemente o Espírito Santo desce na vida de de Timóteo. repente el Espíritu Santo baja sobre la vida de Timoteo. O Espírito Santo toma El Timóteo. Espíritu Santo lo agarra a Timoteo. Timóteo recebe o dom, El Timoteo recibe el don, recebe o poder, recibe el poder, porque Jesus tinha prometido esse dom porque Jesús le había prometido ese don. antes de subir Antes de subir, para todo aquele que crê, para todo aquel que cree, para todo aquele que tem um coração aberto. para todo aquel que tiene un corazón abierto. Jesus prometeu esse dom. Jesús prometió ese don. Capítulo 24, 49 de Lucas. Capítulo 24, 49 de Lucas. Eis que vos envia a promessa de meu Pai. He aquí que envió la promesa de mi Padre. O dom do Espírito Santo é a promessa do Pai. El don del Espíritu Santo es la promesa del Padre. Detei-vos em Jerusalém, Aleluya, entraos a Jerusalén. até que do alto Para que de lo alto sejais revestidos do poder. Do poder de Deus. E aconteceu y sucedió que ele que él recebeu o dom do Espírito Santo. recibió el don del Espíritu Em um Santo. culto normal, En un culto normal, Timóteo recebe os dons, Timoteo recibió los dones. a igreja parou, La iglesia se detuvo. o povo quedou parado, El pueblo se le quedó parado por causa do poder que Timóteo tinha recebido. por causa del poder que Timoteo recibió. 4:14 de 1 Timóteo, 14 de Timoteo, primero, Paulo falou: Pablo habló, não no desprezes desprecies o el dom don que há em ti, que hay en ti, a qual foi dado el cual fue por dado profecia por profecía, e pela imposição das mãos do por la presbitério. posesión de las manos del presbiterio. Aleluya. Timóteo recebe uma profecia. Timoteo recibió la profecía. Deus dá uma mensagem para o irmão, Dios da un mensaje para el hermano, porque a profecia, porque es profecía. 14:13 de 1 Coríntios, 14, 13 de 1 é Corintios, para a consolação, es para la consolación, para a edificação para edificación e para a exortação. para exhortación. Deus levanta um vaso, Dios levanta un vaso, Deus levanta um varão, Dios levanta un varón, um filho seu, un hijo suyo, e passa uma profecia para y Timóteo. pasa profecía para Timoteo. E aquele varão passando a palavra de Aquel Deus, varón pasando la palabra de Dios, a mensagem de el Deus. mensaje de Dios. Naquele mesmo momento, Aquel momento, Timóteo recebe o dom do Espírito Timoteo Santo. recibe el don del Espíritu Santo. Timóteo recebe o poder sobrenatural. Timoteo recibe el don sobrenatural. O corpo dele treme, El cuerpo de él tiembla, a alma dele salta, su alma de él salta, a língua dele enrola, su lengua se ensolla, o corpo dele pega fogo. É o poder, é a graça, é a virtude, é o dom do Espírito. Aleluia! Taricalas turicatalabasticalavastirihai. Naquele momento que ele recebeu o dom, en aquel momento que él recibió el don, através da profecia, a través de la profecía, os presbíteros descem los prometidos bajan e impõem as mãos sobre ele y ponen las manos sobre él para confirmar o dom para confirmar el don do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Mas por que isso? Pero ¿por qué esto? Porque a palavra diz, Porque a palavra diz, 19, 5 e 6 19, 5 y 6 de Atos, de Hechos, que Paulo, quando chegou em Éfeso, Pablo cuando llegó a Éfeso, Paulo impôs as mãos Pablo impuso las manos sobre os efésios. sobre los efesios. Eles falavam em línguas e Ellos profetizavam. hablaban en lenguas y A profetizaban. imposição das mãos
La imposición de manos. é confirmação do dom do Espírito Santo. La confirmación del Espíritu Santo. Lá na carta aos Hebreus, Allá en Carta a los Hebreos. capítulo 6, Capítulo 6. versículo 2, Versículo 2. a Bíblia diz La Biblia dice sobre a doutrina sobre la doctrina. da imposição das mãos. Imposición de manos. A doutrina da imposição das mãos. Doctrina y imposición de manos. Quando os varões colocarem as mãos em suas cabeças, Cuando los hombres pongan las manos sobre su cabeza, vocês têm de crer. ustedes tienen que creer. Não é a mão deles, No es la mano de ellos, mas é a mão de es Deus la mano de Dios. que está na mão deles Está en la mano de ellos. para tocar na sua cabeça, Poner en tu cabeza. para receber Para recibir o dom precioso do Espírito el Santo. Espíritu Santo. A doutrina da imposição das mãos La doctrina y imposición de manos é bíblica, es bíblica. real Ella es real, e é verdadeira. es verdadera. Timóteo recebe Timoteo recibe o poder el poder do Espírito Santo. del Espíritu Santo. Mas o que aconteceu? Pero ¿qué sucedió? Devido às lutas, Por hecho de las luchas, os los problemas, problemas, as las dificuldades, dificultades, Timóteo Timoteo apagou o dom apagó el don, do Espírito Santo usó el don del Espíritu Santo que estava na vida dele. que estaba en su vida. Significa despertes. Significa despertar. A palavra despertar La palabra despertar em grego en griego é anosopurim. es anosopurín. Anosopurim. Anosopurín. O que significa anosopurim? ¿Qué significa anosopurín? Atiçar fogo, Es quemar fuego, adicionar mais combustível. aumentar en combustible. Isso é despertar. Eso es despertar. Despertar em grego. Despertar en griego. Grego foi a língua escrita o Novo Testamento. Griego fue escrito el Nuevo Testamento. E despertar, Es despertar. na língua original En la lengua original do Novo Testamento, del Nuevo Testamento. a língua grega, La lengua griega significa anasopurim. significa anosopurín. Atiçar fogo, Atizar fuego. adicionar mais combustível a ele. Adicionar combustible a él. Mas por quê? ¿Pero por qué? Porque o dom do Espírito Santo Porque el don del Espíritu Santo é comparado a um fogo. comparado al fuego. Aleluia. Atacando a lavasteira. O dom do Espírito Santo é comparado como um fogo El don del Espíritu Santo es comparado con el fuego. que, se não for frequentemente alimentado, Que si no fuera constantemente alimentado, se não for frequentemente atiçado, si no fuera constantemente atizado, esse quemado, fogo irá se apagar. ese fuego se apagará. O fogo vai se apagar. El fuego se apagará. O que você faz no fogo? ¿Qué es lo que haces en el fuego? O fogo El fuego tem que ter gás. tiene que tener Só gas. no fogão. Um fogão. Se não tiver gás, Si tienes gas, a boca do fogão não acende. la boca del fuego no se prende. Tem que ter o combustível. Tienes que tener Tem que combustible. ter o gás Tiene que tener gas para o fogo pegar. para que el fuego se prenda. No fogo a lenha. Para que el fuego a leña. Tem que tacar lenha lá. Tiene que poner la Tem que leña. colocar lenha. Tiene que poner la leña. Senão mais cedo ou mais tarde o fogo vai se apagar. Tarde o temprano el fuego se va a apagar. Da mesma forma, Da mesma forma, o dom do Espírito el don Santo del Espíritu Santo é tido como um fogo. es visto como un O fuego. que alimenta o dom do Espírito Santo Que no alimenta el don del Espíritu é a Santo. oração. La oración. Quanto mais você ora, Cuando usted más ora, quanto mais eu oro, cuando más oro, Deus vai dando mais poder para usar o va dom. dando más poder para utilizar el don. Deus vai dando mais autoridade no uso dos dons. Para- Deus vai enchendo do poder do alto. Va llenando del Deus vai dando alto. poder pentecostal. Va dando poder pentecostal. A glória divina. Glória la basturianda la basturia. Glória canta la basticanda la basturianda. Os dons podem ser negligenciados. Los dones pueden ser negligenciados. Deus nunca se arrepende de dar o dom para alguém. Dios nunca se arrepiente para dar el don a nadie. Você que recebeu o dom de profecia, Tú que recibes el don de profecía, dom de várias línguas, don de varias lenguas, interpretação das línguas, interpretación de lenguas, dom da fé, don de la fe, dons de curar, don de curar, dom de maravilhas, de maravillas, palavra da ciência, palabra de la ciencia, palavra da sabedoria, palabra de sabiduría, dom de socorros, de socorros, dom de governo, de gobiernos, dom de exercer misericórdia, de tener misericordia, dom de presidir. de presidir. Deus nunca vai se arrepender. Dios nunca se va a arrepentir. 11:29 de Romanos. 11:29 de Romanos. Os dons e a vocação de Deus são sem Y la arrependimento. invocación de los dones de Dios son sin arrepentimiento. Deus nunca se arrepende de dar o dom Nunca para se alguém. arrepiente de tal don. Então Deus não tira. Dios no quita. Mas se eu não colocar combustível no meu dom, Si yo no pongo combustible en mi don, se eu não colocar, não atiçar o fogo do meu dom, si yo no quemar, atizar el uma hora fuego ele de vai mi se don, apagar. se va a apagar. Ele vai se apagar. Apagar. Aleluia! Taracalai! Choracada la bastoria! Trapalabastica la basturianda la basturia! Agloricanda la basturia! Aleluia! O Espírito
Espírito Santo é fogo. El Espíritu Santo es fuego. Em toda a Bíblia Sagrada, En toda la Biblia Sagrada, o símbolo do Espírito Santo el símbolo del Espíritu Santo é o fogo. es el fuego. O apóstolo Paulo disse, Apóstol Pablo dice, 1 Tessalonicenses, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, versículo 19. versículo 19. Não extingais No o extingáis Espírito. el Espíritu. Não extingais o Espírito. No extingas el Espíritu. E o que significa? ¿Qué significa? A palavra extingar, La palabra extinguir, o verbo extinguir, el verbo extinguir, significa desalentar, significa desalentar, fazer ficar lento hacer quedar lento a chama do fogo do Espírito la Santo. llama del fuego del Espíritu Santo. Porque o que o fogo faz, Porque lo que el fuego hace, o el fogo purifica, fuego purifica, o fogo ilumina, el fuego ilumina, o fogo aquece, el fuego calienta, o fogo derrete, el fuego derrite, o fogo consome. el fuego consume. Quem tem o fogo do Espírito Santo, Tiene el fuego del Espíritu Santo, quem tem a chama acesa do Espírito Santo, tiene la llama encendida del Espíritu Santo, ilumina os caminhos, ilumina los caminos, purifica as almas, purifica las almas, aquece as almas, quema las almas, derrete os corações derrita los corazones, e consome todas as obras malignas consume las obras malignas, e queima todo o mal. quema todo mal. Isto é o fogo. Este es el fuego. Não deixa apagar o dom de Deja Deus. apagar el don de Dios. Não apague o Espírito. Apagues el Espíritu. Não apague o Espírito Santo. Apagues el Espíritu Santo. Não apague. Apague. Não apague. Não apague. Não apague o Espírito. Apagues el Espíritu. Paulo disse isto. Pablo dice esto. Muitos já deixaram apagar. Muchos ya dejaron que se apague. É o que Paulo estava dizendo também para Timóteo. Es lo que Pablo también estaba diciendo a Timoteo. Não extingais o Espírito. No extingas el Espíritu. O apóstolo disse em Tessalônica. El apóstol le dijo en Tesalónica. Agora para Timóteo, Ahora para Timoteo, Paulo diz: desperta. Pablo dijo despierta. É o mesmo acender. Es así como prender. Tem que Tiene acender. que prender. Jesus tinha uma vida constante de oração. Jesús es una vida constante de oración. Nós temos de ter uma vida constante. Tenemos que tener una vida constante. Senão não vamos alimentar o dom de Deus que é em nós. Si no, nos vamos a alimentar el don de Dios que hay en nosotros. Com a contínua graça. Con la continua gracia. Com o poder. Con el poder. Que são provenientes da unção do Espírito Que Santo. provienen por la unción del Espíritu Santo. Então o que acontecerão com os ¿Qué dons? sucederán con los dones? Os dons se tornarão inúteis. Entonces, E na hora exata vai falhar. Va a fallar. Porque não foi alimentado. Porque no fue alimentado. Então ele não tem força. No tiene fuerza. Não tem poder. No hay poder. Ele não tem ímpeto. No hay ímpetu. Ele não tem poder para ir à frente e pregar. No hay poder para ir adelante a predicar. Na hora ele vai falhar. En el momento va a fallar. Mas quem coloca o combustível? Pero quien pone el combustible, A oração, la oración, o jejum, el ayuno, a santificação, la santificación, o temor, el temor, a obediência. la obediencia. Toda hora Deus opera na vida dele. Todo momento Dios opera en su vida. Toda hora Deus opera por ele. Todo momento Dios opera. Onde quer que ele chega, Deus se manifesta. Dios llega, se manifiesta. Onde quer que ele chega, Deus opera. Él llega, Dios opera. Onde quer que ele chega, Deus abate. Alabastúria, Deus abate os corações duros. Deus levanta os caídos. Dá glória a Deus. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Jesus estava em oração no Getsemane. Jesús estaba en oración en Getsemaní. Jesus viveu uma vida de oração. Jesús vivió una vida de oración. Mas por quê? Pero ¿por qué? Em Lucas 22 também. En Lucas 22 también. Lucas 21. En Lucas 21. Jesus tinha uma vida de oração. Jesús tenía una vida de oración. Lucas 22. Lucas 22. Também diz que ele orava no Getsemane. Ahí dice que Jesús oraba en Getsemaní. Por quê? ¿Por qué? Tem que alimentar. Tiene que alimentar. Tudo precisa de alimento. Todo precisa de alimento. Tem irmãos que têm um dom de profecia Tenemos don de profecía. e nunca usou. Nunca usó. Mas Deus não quer. Pero Dios no quiere. Não é Deus que não quer. No es porque Dios no É quiere. você que não quer. Porque tú no quieres. Sou eu que não quero. Sou eu que não Alimentar quero. o dom Alimentar el na dom. graça En la para gracia. Deus me tomar e eu falar a palavra de Para que Dios Deus. te agarre y empiece a hablar de la palabra de Dios. Outros têm um dom de curar. ¿Cuántos tienen el don de curar? Só que o dom está apagado. Solo que el don está apagado. O dom não está atiçado. No está prendido. Aí está aí. Não cura ninguém. No cura a nadie. Ora pela pessoa, Ora por la fica persona. mais doente ainda. Queda más enferma Por aún. quê? Por quê? Não é que ela não tem o dom. No es porque ella no tiene el don. Ela tem o dom. Ella tiene el don. Mas o dom não está sendo usado. Pero el don no lo está Então ele não usando. tem força. No tiene fuerza. Ele não tem poder. No tiene no hay É isso poder. que estava acontecendo na vida de Es Timóteo. lo que estaba sucediendo en la vida de Timoteo. Outros irmãos têm o dom da palavra. ¿Cuántos hermanos tienen don de la palabra? Prega tremendamente. Predican Mas tremendamente. quando chega no púlpito, Pero cuando llegan al é uma púlpito, luta. es lucha. No banheiro prega bem. El bañero predica bien. Mas no púlpito é uma negação. Pero en el altar es una... No púlpito é uma negação, meu Deus. Se niega Não encontra a palavra. contra la palabra. Não consegue pregar. No consigue predicar. Foge a palavra. Oye la palabra. Por quê? ¿Por qué? O dom está
El don está apagado. apagado. Mas hoje Deus nos dá uma palavra Pero hoy aqui. Dios nos da la palabra aquí. A chama vai ser acesa. Ser encendida. A chama vai voltar a queimar. Vamos a empezar A chama vai arder. A chama do Espírito. Aleluia. Quem crê, levante as mãos. Grita glória a Deus. Glória a Deus e canta lá bastante. Então Paulo diz que ele tinha que despertar os dons. Entonces Pablo dice que tenías que despertar los As dones. pessoas que não têm o dom do Espírito Las Santo, personas que no tienen el don del Espíritu Santo, uns têm o dom apagado, unos tienen el don apagado. outros têm um dom que às vezes outros nem têm dom nenhum. Otros ni tienen don todavía. Quem não tem um dom, Quien no tiene un don, não vai ter força. no va a haber fuerza. A oração dele é uma oração La fraquinha, oración va a ser una oración débil. uma oração igual de um padre, Una oración como de un padre, de um batista. de un batista. Meu Deus, coloque as mãos, meu Deus. Dios ponga las manos. Coloca as mãos, meu Pon las manos, Pai. mi Padre. Não toque ninguém. No toque a nadie. Não é aquela oração poderosa. Como esa oración poderosa. Queima, Senhor. Queima a obra do diabo, meu Deus. Repreenda o inferno agora. Queima o mal agora. Converta as almas. É uma oração sem poder. Jesús tiene poder. Porque não tem um dom do Espírito Santo. No tiene el don del Espíritu Santo. Quando você vai expulsar um demônio. No tiene poder para expulsar al demonio. Quando vai expulsar um demônio. Cuando va a expulsar al demonio, Como é que fala? ¿cómo habla? Psh, Satanás. Sai daí, Satanás. Sai de ahí, Satanás. Sai, Satanás. Sai, Satanás. É assim? ¿Es así? É? Como é que é? ¿Cómo es? Sai, Satanás. Sai, Satanás. Tem que ter autoridade. Tem que ter poder. Tem que ter o dom do Espírito. Aleluia. Oricanda, Labassuria, Labassuria. Oh, glória, glória, glória a Deus. Oricanda, Labassuria. Aleluia. Só o dom que dá força. Solo el don que da fuerza. Só o dom que dá ímpeto. Solo el don da ímpetu. A pessoa não tem vergonha de nada. La persona no tiene vergüenza de Ela nada. prega na rua. Predica en la Ela calle. prega no ônibus. En el ómnibus. Ela prega na praça. Predica en la plaza. Ela levanta a voz. Levanta la voz. Ela não tem vergonha de nada. No da vergüenza de nada. Ela é um crente corajoso. Un creyente de coraje. Porque o dom do Espírito Santo tira a covardia El don del Espíritu Santo quita la e cobardía. dá força para pregar. Tiene fuerza para A predicar. Bíblia de Jesus pregava em muitos lugares. Cuando Jesús predicaba en varios lugares. Em muitos. En muchos. 14:26 de Marcos. 14:26 de Marcos. Jesus pregava à beira dos caminhos. Predicaba al borde de los caminos. Qualquer caminho. Cualquier camino. Jesus começava a pregar. Comenzaba a predicar. Porque ele tinha um poder do Espírito Santo. Tenía el poder del Espíritu Jesus Santo. pregava em cima das montanhas. Que tocaba las montañas. Jesus subia nas montanhas. Subía a las montañas. E ele começava a pregar. Y él comenzó a predicar. Capítulo 5, versículo 1 de Mateus. Capítulo 5:25 de Mateo. E Jesus pregava assentado sobre o monte. Se sentaban en el monte. Jesus pregava nas Jesús ruas. predicaba en las calles. Nas ruas ele andava pregando. En las calles él caminaba predicando. 13:26 de Lucas. 26 de Lucas. Diz que Jesus pregava nas ruas. Predicaba en las calles. Quem tem o dom do Espírito Santo, Tiene el don del ele é um Espíritu crente Santo. corajoso. Es un creyente de coraje. Não é tímido, não. No es tímido. Porque o covarde Deus não quer. Porque el cobarde Dios no quiere. Deus não quer covarde pobre dele, não. No quiere cobardes. Ei, seu covarde, Deus não quer, não. Dios no quiere cobardes. Ei, irmã covarde, El hermano Deus não cobarde. quer, não. Dios no quiere cobardes. Capítulo 7, Capítulo 7. versículo 13, Juízes. Retirarse de jueces. Quem é covarde, volta! Quem é covarde, volta! Deus quer um varão corajoso. Dice que el hombre corajoso. Deus quer você, minha irmã corajosa. Usted tiene que ser de coraje. Nós só vamos ter coragem Tenemos que tener coraje. com o dom do Espírito Con el Santo. don del Espíritu Santo. Porque quando você vai pregar, Porque cuando usted vai orar, va a orar. não sou eu, Não sou eu. não sou você, Não eres tu. não, Não, não. é o próprio poder do Espírito Santo. El poder del Espíritu Ele Santo. toma na hora, abre a boca, a gente começa a falar. Que agarra ahora en el momento y empieza a hablar. Ele já, o Espírito Santo fala em nossa boca. Él hace que el Espíritu Santo hable No meio por da rua, o nuestra Espírito Santo toma e a Toma. gente prega com autoridade. boca. Tengo que predicar con autoridad. Como que eu fiz isso? Como yo hice eso? Como é que eu consegui pregar? Como he podido Você não predicar? sabe o que é? É o dom do Espírito, é a chama. Aleluia! Glória a Deus! Dá glória a Deus! Tem que ter o dom, não tem? Tem que ter o dom, não tem? Tem que
ter o dom do Espírito Santo. Hay que tener el don del Espíritu Santo. Quem tem o dom do Espírito Santo até na encruzilhada. Quien tiene el don del Espíritu Santo anda en encrucijadas. Na encruzilhada ele prega. Encrucijadas No predica. cruzamento do carro ele prega. Al cruzar con el carro. Está na predica. Bíblia lá, vamos ler? Vamos a leer en la Biblia. Provérbios, capítulo 1, En Proverbios capítulo 1. versículo 20. Está na encruzilhada, ele levanta a voz. E tem uma igreja aí, ela toda cinza. Não pode pregar na rua, não. Não pode pregar na rua, não. Não pode pregar. No puedes predicar en la Mostra calle. para os anciãos lá agora. Pero los ancianos ahora. Deus manda pregar até na encruzilhada. predicar. Aleluia! Aleluya. Na encruzilhada Deus manda pregar. Encrucijadas nos van a predicar. Toca lá, bastuca, talahai. Aleluia! A suprema sabedoria altissonantemente clama de fora. Pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e nas cidades, profere as suas palavras. Aleluia! Provérbios 1, 20 y 21. 1, 20 y 21 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Aleluia! Tem que pregar ou não tem? Tem que ter o dom ou não tem? Que bênção! ¡Qué bendición! Vamos buscar os dons então? Vamos a buscar el don entonces. Mas só para eu encerrar, Solo para empezar, 4 coisas 4 cosas. Paulo falava para Timóteo. Pablo hablaba a Timoteo. 4 coisas do dom 4 cosas del don do Espírito Santo del Espíritu Santo que estava na vida de que Timóteo. estaba en la vida de Timoteo. Primeira coisa, Primera o cosa, dom vai dar ousadia, como eu falei. el don da osadía, como Vai hablé. dar o espírito de ousadia. Espíritu de osadía, Só falar com ousadia. hablar con osadía. Capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu Porque Dios no nos dio o espírito de temor, espíritu de temor, mas de fortaleza pero de fortaleza e de moderação y de moderación e de amor. y de amor. Deus não nos deu o espírito de temor, Dios no nos dio el espíritu de ou seja, Ele temor. te deu um espírito de ousadia. Dios te dio el espíritu de osadía. Quem tem o dom do Espírito Santo tem ousadia Quien tiene el don del Espíritu Santo tiene para osadía. pregar a verdade. Para predicar la Porque verdad. muitos não pregam a verdade mais, Porque muchos no predican más la porque não tem o verdad. espírito de ousadia. Porque no tienen el espíritu Então de não tem, osadía. não tem coragem de pregar. No tienen coraje para Fica com predicar. medo dos perseguidores, Se quedan con miedo de los ficam perseguidores, com medo dos de caluniadores, los calumniadores. ficam com medo da Jezabel, Se quedan con miedo con Jezabel, da obra do inferno, el obra del infierno. e não pregam. E não predicam. Porque pregar a doutrina verdadeira Porque predicar la vai doctrina mexer no verdadera ninho de cobra, está llena de cobras. vai mexer no ninho do diabo. Estás ahí moviendo en el nido del diablo. Mas quem tem o dom do Espírito Santo, ele tem ousadia. Pero quien tiene dones del Espíritu Santo Ele tiene prega a osadía. verdade. Él predica la verdad. Não importa quem se levantar, No importa quién se levante. não importa quem vai falar No nada. importa quién hable con Maior é Deus. Maior é Deus. 4:4 de João. 4:4 de Juan. Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Não tem coragem de pregar mais. No tienen coraje de predicar. Então não pregam. No predican. O pecado vai entrando na igreja devagarzinho. El pecado va entrando poco a poco a la iglesia. Quem não tem coragem de pregar, Si no tiene, não tem espírito de ousadia. no tiene espíritu de osadía. Então as irmãs Então, as estão hermanas cortando os cabelos, están cortando los cabellos. aparam os cabelos, Se quitan los cabellos. esticam os cabelos, Tiran los cabellos. o cabelo crespo fica liso El cabello crece, se queda liso. e não tem coragem de pregar contra. Y no tiene coraje de predicar Não vou contra. pregar não, No predicar no. porque não tem espírito de ousadia. Porque no tiene espíritu de osadía. Não vou pregar não, No predicar no. porque não tem o espírito de Deus. Si no tiene espíritu de Dios, Só prega a verdade. solo predica la verdad. Quem tem o espírito de ousadia. Tiene espíritu de osadía. Mas não tem coragem de pregar contra o sapato alto, Pero no tengo coraje de predicar contra aquelas cascavelam com os pés, lo alto. faz taco-taco dentro da igreja, Con el taco en la iglesia. fica barulhando dentro da igreja, Queda metiendo bulla ahí en la iglesia. rebolando dentro da igreja Moviendo ahí en la iglesia. e não tem coragem de pregar, Y no tiene coraje de porque não é predicar. Deus que está lá não. Del Dios que está ahí. Aquela pessoa que está aquele sapato está enganando, Esa persona se está engañando. não está usada por Deus não. No está siendo usada por Dios. Então não pode deixar o inimigo fazer a festa dentro da igreja não. No puedes dejar al enemigo hacer fiesta dentro de la iglesia. Tem que ter o Espírito de Deus para expulsar a Jezabel. Glória a Deus. 2:23.
2:24 de Apocalipse. 2:24 de Apocalipse. A igreja de Tiatira tolerava. En Tiatira toleraban. Jezabel recebe uma personificação. Jezabel era la personificación. Quando a mulher que Jezabel se pintou Esa mujer que se pintó no Antigo Testamento. en el Antiguo Testamento. Então recebe, na língua portuguesa chamamos de personificação. En la lengua portuguesa llaman de É personificación. quando um nome de uma pessoa Cuando el nombre de una persona começa a receber um sentido, comienza a recibir un sentido como metonímia. como metonimia. Metonímia é uma pessoa que começa a receber vários sentidos só pelo seu nome. Es una persona que va recibiendo varios sentidos conforme a su nombre. Então Jezabel hoje Entonces Jezabel hoy representa a vaidade, representa la vanidad, representa a la prostituição, prostitución, muita coisa. muchas cosas. E no sentido que eu estou dizendo aqui, En el sentido que estoy é da diciendo, vaidade. es de la vanidad. Não pode deixar No puedes dejar esse sentido mal da Jezabel así entrar el mal de Jezabel. tomar conta da igreja, não. Que agarre las cosas de Tem la que ter o iglesia. espírito de poder, meu irmão. Tiene que tener espíritu de poder, Não hermano. pode ter espírito de temor. Quem tem o dom do Espírito Santo tem espírito de temor. Quien tiene el Espíritu Santo poder. no tiene el espíritu de temor, sino de poder. Tem espírito poderoso. Tiene espíritu poderoso. Não vai deixar. No vas a dejar. Outros tirando a sobrancelha. Otros quitarle las cejas. Outros estão pintando a boca claramente. Otros están pintando la boca. O que é isso aqui? É brilho, é Es brilho. brillo. É brilho, é de morango. Brillo es de frutilla. É de cereja. Es de cerezas. É brilho. Es brillo. Mas não é brilho nada. Pero no es brillo, no. É batonzinho mesmo. Es Pra boca ficar vermelhinha. la boca quedar roja. Pensa que Deus não tá vendo? ¿Crees que Dios no está viendo? Até quando vai ficar enganando? ¿Hasta cuándo te vas a engañar? Deus está vendo. Dios te está viendo. Deus está contemplando. Se está contemplando. Até quando? ¿Hasta cuándo? Outros com blusa decotada, Otros con blusa corta, manga cavada, manda corta, com a roupa transparente, con la ropa transparente. sai pra cima do joelho. Salen afuera de rodillas E os irmãos vão deixar? y los hermanos lo van a dejar. E as irmãs vão deixar? Los hermanos van a dejar. Irmãos, nós vamos deixar? ¿Vamos a dejar? Não. No. Quem é que Deus levantou com espírito de poder? Dios levantó con espíritu de poder. Você, Tú, eu, yo, nós. nosotros. Então nós que não temos de deixar. Nosotros no tenemos que dejar. A igreja perder a doutrina de A la Deus. iglesia que pierda la doctrina de Dios. Temos de conservar a doutrina. Tenemos que conservar la doctrina. Quantos estão com televisão em casa ¿Cuántos tienen televisión en casa? e estão pregando que é uma beleza? Están predicando que es Estão belleza. pregando. Están predicando E pensa que é Deus que está usando. y que Dios está usando. E cadê o Espírito de poder? ¿Dónde está el espíritu de poder? Cadê o Espírito poderoso? ¿Dónde está el espíritu poderoso? Do dom do Espírito El Santo. Espíritu Santo. Vamos combater, meu irmão. Vamos a combatir. Vamos combater pela graça. Vamos a combatir por la gracia. Vamos combater pela fé. Vamos a combatir por la fe. Deus operava muito Dios mais operaba mucho más na minha vida e na sua vida. en tu vida y en tu vida. Porque a gente tinha modéstia. Porque teníamos modestia. Porque nós tínhamos doutrina. Teníamos doctrina. E Deus não está operando Y mais. Dios no está operando más. Por quê? ¿Por qué? Muitos de nós estamos sem operação muitas Muchos vezes. de nosotros estamos sin operación. Por causa que nós estamos abrindo brecha Porque estamos abriendo ahí el paso para o inimigo entrar. para que el enemigo entre. Franjinha na testa. Para que frunciendo Quantas la irmãs têm frente, franjinha na testa? que fruncen la frente. É o frequilho insufriente. Que fruncen la frente. Fica lá, franjinha claramente. Están ahí claramente. A unha comprida. La uña Dá larga. até medo, igual a unha de um tamanduá. Poniendo el dedo así en todo el O aire. tamanduá bandeira que tem um iona Como assim. una bandera así. Dá até medo. Da hasta miedo. Outro tem a roupa transparente, Tienen ropa transparente. que mostra a peça íntima. Muestran las piezas íntimas. E não tem coragem No tienen coraje de falar, de hablar, de pregar. de predicar. Não, 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 não. Agora Deus vai me dar coragem e vai dar para você. Ahora Dios me va a dar coraje también para ti. Um espírito de ousadia. Espíritu de sabiduría, Um espírito de poder. espíritu con poder. Para ser poderoso. Para pregar a verdade. Em nome de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus dá também um espírito de fortaleza. Dios nos dio el espíritu de fortaleza. O dom do Espírito Santo tem um espírito de fortaleza. Los dones del Espíritu Santo tienen el don de fortaleza. Porque Deus não nos deu espírito de... Deus nos deu espírito de poder e de fortaleza. Espíritu de poder y fortaleza. Só tem a fortaleza do Espírito. Solo tiene la fortaleza del Espíritu. Significa fortaleza, tem o poder. Significa tener poder. Não precisa ficar com medo, você está protegido. No quedar con miedo, estás protegido. Quem tem o dom do Espírito Santo está protegido. Quien tiene el don del Espíritu Santo está O protegido. inimigo prepara laço lá, Deus vai e quebra. El Espíritu prepara algo ahí, va y rompe. O diabo prepara um laço a colar, o anjo vai com a espada e corta. El ángel va y corta. Porque tem fortaleza. Todo mal. Pode pregar a verdade. Puedes predicar la verdad. Pode pregar sobre o Espírito Santo. Puedes predicar con el Espíritu Eu Santo. garanto que nada de mal vai te acontecer. Yo garantizo que nada malo te va a suceder. Porque a fortaleza de Deus está sobre ti.
1 Coríntios, capítulo 16, Capítulo 16, versículo 10. versículo 10. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Aleluia! 16:10, Coríntios. Aleluya, Jesucristo. Si llega Timoteo, procurad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, lo mismo que yo. Por tanto, nadie tenga en poco, sino encaminando la paz, para que venga a mí, porque lo esperado por los hermanos, acerca de los hermanos Apolos, muchos, aleluya, Glória a Deus, não tenha temor, no tenga temor, não tenha temor, no tenga temor, tenha tranquilidade. tenga tranquilidad. Quem tem o dom do Espírito Santo é tranquilo, Quien tiene el don del Espíritu Santo es tranquilo, não teme a nada, no teme a nada. porque ele tem a fortaleza do alto, Tiene la fortaleza de arriba, tem a fortaleza de la cima, fortaleza de arriba. porque esse dom você recebeu de cima. Este don recibe de arriba. Tiago 1,17. Diego 17. Toda dádiva e dom perfeito vem do alto. Você recebe a fortaleza que vem de cima. Recibe la fortaleza que viene desde arriba. Não tema o homem, No tema el hombre, não tema os no governos, tema los gobiernos, não tema o no inferno. tema el infierno, Recalachucalabasura. Não tema nada. no tema nada. O Senhor é meu ajudador. Señor es mi ayudador. Hebreus 13, 5 e 6. Hebreos 13, 5 y O 6. Senhor é meu ajudador. Señor es mi ayudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. O dom do Espírito Santo, El don del Espíritu Santo. ele também Él también tem nele, tiene en él, abarca nele, abarca en él, o espírito de amor. espíritu de amor. Retalabachura. Porque ele tem amor pelas almas, Él tiene amor por las almas. ele tem amor pelos perdidos, Tiene amor por los perdidos. ele tem amor para com os desconvertidos. Tiene amor para con los desconvertidos. Porque se eu pregar a verdade, Yo predico la verdad é porque eu amo vocês. porque te amo. Amo a Pregar a ustedes. verdade não é deixar de ter amor. Predicar el evangelio no es tener dejar de Muitos tener estão amor. enganando aí. Muchos se están engañando. Ah, não. Não fala assim com ele, No hables rapaz. así con él. Pode usar o seu brinco, viu? Puedes Pequenininho. usar tu arete pequeñito. Pequenininho não tem problema. Pequeñito no hay problema. Você vai dizer a alma da igreja por causa de um brinquinho. Tú vas a decir a la hermana de la iglesia, por causa de un arete. Tá certo? ¿Está correcto? Isso é amor? Eso es amor. Não é. No es. O amor é falar a verdade. El amor es hablar la verdad. 13:6 de 1 Eso Coríntios. es 6 de 1 Corintios. O amor El amor não folga com a injustiça, no juega con la justicia. mas folga com a verdade. Aleluia! Quem tem amor? Quem tem Tiene o Espírito de Deus, Espíritu de Dios. o dom do Espírito de Deus, El don del Espíritu de Dios. tem amor. Tiene amor. Então ele vai usar o dom ¿Quién usar el don? para curar o povo, Para curar al pueblo. para pregar para o povo, Para predicar al pueblo. para evangelizar, Para evangelizar. para orar, Para orar. para se desgastar pelo Evangelho. Para desgastarse por el evangelio. Mas porque o dom que dá amor, Pero porque es el don que da el amor. porque por mim, Porque por mí eu não conseguirei, yo no podré. por você, Por ti você não conseguirá. tú no podrás. Mas por que se prega assim? Pero ¿por qué predicas así? Porque muitos idosos Porque muchos não têm mais condições. Adultos no tienen. Mas por que que ele consegue? É porque o dom do Espírito Santo dá vigor. Porque el don del Espíritu Santo da vigor. O dom do Espírito Santo dá vigor até para os El don idosos, del Espíritu Santo da vigor hasta los adultos. dá vigor até para os Para anciãos. los ancianos. Salmo 92:14. Salmo 22:14. Os velhos, na sua velhice, darão frutos viçosos e florescentes. Aleluia! Dá glória a Deus! Então Deus dá amor Entonces Dios da amor. para não ser um amante de si mesmo. ¿Para qué amarnos a nosotros mismos? Não seja amante de si mesmo, No sea amante de sí mismo, mas tenha amor pelas pero almas. tener amor por las almas. E por último, Y por último, o dom do Espírito Santo el don del Espíritu Santo da moderação. da moderación. O que é a moderação? ¿Qué es la moderación? É o domínio próprio, Es el dominio propio. é a temperança. Es la temperanza. Quantos irmãos falam que recebeu o dom do Espírito Santo? Son los hermanos que dicen que reciben el don del Espíritu Santo. Começam a fazer coisas extravagantes. Comienzan a hacer cosas extravagantes. Que nem um certo pregador. Como un predicador, Ele virou deputado há pouco tempo. como un predicador se volvió diputado en poco tiempo. Ele foi ao Rio de Janeiro. Él fue a Río de Janeiro. E lá ele enero, ficou, disse que recebeu o Espírito Santo.
Dice que recibió el don del Espíritu Ele Santo. começou a pular, 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 Comenzó pular. a saltar, a saltar. Caiu no púlpito de vidro Cayó en el púlpito de e vidrio quebrou o púlpito de vidro. y rompió el púlpito de vidrio. Aí os pastores ficaram segurando ele por Ahí trás. los pastores lo agarraron por atrás E eles... cheio do poder. y ellos llenos de poder. Será que é o dom do Espírito Santo? ¿Será que ese es el don del Espíritu Santo? Segundo esse texto aqui, não é. Según este texto, ese no es. Porque o dom do Espírito Santo, Porque el don del Espíritu ele Santo, traz com ele Él trae con él poder, poder, fortaleza, fortaleza, amor amor e domínio y próprio. dominio propio E moderação. y moderación. Então você consegue se moderar. Tú consigues moderarte. Quantos começam a pular? ¿Cuántos empiezan a saltar? Fazem cara feia, A hacer esa cara fea. esbugalham os olhos, Así cierran los ojos. colocam os olhos para fora até. Los ojos hacia afuera, así. Fica com o olho feio, Así con el ojo feo. igual o olho de um bicho Como un ojo de un gusano, así. feio. De un bicho. Outros se entortam todo, Otros se ponen chuecos, así. se tortam as Se mãos, tuercen las manos. ficam igual no centro de macumba, rodando. Quedan como en un centro de macumba, así. De brujería, girando. Isso não é o dom do Espírito Santo, não. Ese no es el don del Espíritu Santo. Outros ficam fazendo aviãozinho, Otros se quedan haciendo el avioncito. outros ficam com sapatinho de fogo, Otros con el zapato de fuego. outros ficam caindo pelo chão, Otros se tremendo. quedan arrojándose al piso, así. Isso não é o Espírito Santo, não! Ese no es el Espíritu Santo, no. Não é! No es. Eu tenho certeza disso! Yo estoy seguro de E recebe esta palavra! y recibe esta palabra. Não é o Espírito Santo! No es el Espíritu Santo. Não é Jesus Cristo! No es Jesucristo. Porque o dom do Espírito Santo dá moderação, Porque el don del Espíritu Santo da moderación. dá domínio próprio. Dominio propio. A pessoa se controla, La persona se va controlando. controla o próprio eu. Controla el propio yo. 14:32 de Coríntios. 12:32 de Corintios. O Espírito dos profetas Espíritu de los profetas. está sujeito Sujeto. aos próprios profetas. Profeta. Aleluia! Amém? E o dom do Espírito Santo Y el don del Espíritu Santo possui o domínio próprio, es del dominio propio. a moderação. Es dominio propio, la moderación. Quem domínio próprio é moderação. Quien tiene dominio propio tiene Gálatas moderación. 5:22. Gálatas 5:22. Porque o fruto do Espírito é Porque el fruto del Espíritu o es domínio próprio, el dominio propio. que é a temperança, La temperanza. que é a moderação. La moderación. Então a pessoa consegue se moderar. Entonces uno empieza a moderarse. Quantos começam a receber o Espírito Santo ¿Cuántos vienen a recibir el Espíritu Santo? e bate a mão no rosto do outro, Y pega con la mano a la cara del otro. bate no estômago do outro, Golpea en su estómago del otro. tira sangue da boca do outro? Saca sangre de la boca del O que otro. é isso? ¿Qué es eso? É o poder do Espírito Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Não é nada! No es. Não é! No es. Outros ficam soprando no microfone. Otros van soplando al micrófono. Pra que soprar? ¿Para qué soplar? Pra quê? ¿Para qué? Essa carnalidade! Esta carnalidad. Deus não quer saber do meu sopro, não! No quiere saber de un soplo. Vai ser colocado, é o sopro do Espírito! Esto es el soplo del Espíritu. É do Espírito! Não é o meu, é o do Espírito No es Santo. mío, es del Espíritu Santo. O culto a Deus é racional, El culto a Dios es racional. ou seja, exige a nossa consciência, O sea, nosotros estamos usando nuestra conciencia. exige a sua consciência, Estamos usando tu conciencia. exige a minha consciência. Exige mi conciencia. 12 de Romanos. 1 de Romanos. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, Ruego a los hermanos por la compasión de Dios que apresenteis vossos corpos que presentéis vuestros em cuerpos sacrifício vivo, en sacrificio vivo, santo, santo, agradável a Deus, agradable a Deus, que é o vosso culto. vuestro culto. É o culto? Não ouvi bem alto. Como é que era, irmão José? El culto racional. Racional? Racional. O que é racional? Racional, que uno va razonando. Que pensando. usa o pensamento, que usa a mentalidade. A mentalidade. Quando o Espírito Santo me toma, Cuando el Espíritu Santo me agarra. quando o dom do Espírito Santo toma El você, Espíritu Santo te agarra a ti. ele deixa sua mente livre. Deja tu mente libre. Você sabe que do seu lado tem alguém, Sabes que a tu lado hay alguien. do seu lado tem um púlpito, Hay un altar. do seu lado tem uma caixa de som. Hay una caja de sonido. Você não vai sair caindo pelo chão igual um bobo, Tú no te vas a caer como bobo. não vai ficar se tremendo igual um histérico, Temblando como un histérico. não vai sair pulando na hora da palavra, Saltando en el momento de la palabra. porque você vai usar sua consciência. Vas a usar tu conciencia. Não, não posso fazer isso, eu estou em mim. Yo no puedo hacer eso. Estoy en mí. Não, eu vou me controlar. Voy a controlarme. Eita labasturicanda, labastura. Oh, glória a Deus! Você vai ter controle de si. Vas a tener control de ti mismo. Vai ter controle da sua própria vida. Vas a tener control de tu propia vida. Se controlará. Controlarás. O negócio de ficar sapatinho de No fogo. vas a quedar con zapato de O fuego. reteté. El CTT. Quantos ficam pulando? ¿Quedan saltando?
através do toque da música. a través del toque de la música. O hino é devagarzinho, El himno es calmita. aí vai pulando devagarzinho, Va saltando con calma. vai marchando devagarzinho. Va saltando con calma. Aí daqui a pouco ó, o hino aumenta, Poco a poco el himno va aumentando. fica mais ritmado, Va un poco más. mais rápido, Más ritmo, a más pessoa rápido. pula mais forte. Va saltando más fuerte. Aí o hino continua, El himno e continúa. a pessoa começa a rodar, La persona empieza a girar. e cai numa roda de fogo Cae en una rueda de fuego que tem na frente do que púlpito. tiene delante del altar. Vocês já viram isso? ¿Usted ya vio eso? Quem já viu isso? Escute! Escuche. Meninice, Niñez. meninice, Niñez. meninos em Cristo, Niños en Cristo. meninas em Cristo. Niñas en Cristo. Capítulo 3 de 1 Coríntios, Capítulo 13 de 1 Corintios. versículo 1 e versículo 2. Versículo 1 y 2. Eu não pude falar com vocês como Yo no espirituais, puedo hablar a ustedes como mas espirituales. eu vou falar com vocês Voy a hablar con ustedes como meninos em Cristo. niños en Cristo. Meninos, 13 e 11 de 1 Coríntios. 11 de 1 Corintios. Quando eu era menino, Yo era niño. eu fazia coisa de Hacía menino, las cosas de niño. eu corria como menino, Vivía como niño. eu brincava como menino, Jugava como menino. eu fazia sapato de fogo como menino, Yo hacía zapatos de fuego como niño. aviãozinho como menino, Avioncito como niño. caindo pelo chão tremendo como menino, Cayéndome en el piso como niño. batendo no olho do outro como menino, Pegando en el ojo del otro como o niño. reteté como menino. Reteté como niño. Mas agora eu cresci e abandonei as coisas de menino e abandonei. Aleluia! Glória a Deus! Dá glória a Deus! O dom do Espírito Santo, El don del Espíritu Santo. ele traz essas coisas consigo. Estas cosas consigo. Ousadia, La osadía. espírito de ousadia, Espíritu de osadía. espírito de fortaleza, Espíritu de fortaleza. espírito de amor De amor. e espírito de moderação, Espíritu de moderación. de domínio próprio, Dominio propio. de temperança. Temperanza. Amém? Amén.